pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês podem ver, hoje o Study Vlog é diferente, vai ser 100% narrado. Então, antes de começar esse vídeo, vamos preparar o nosso cafezinho de lei. Essa máquina minha máquina da Nespresso, então eu acho bem útil, porque às vezes eu não tô afim de esquentar café, nem nada disso, esquentar água. Então, faço ali rapidinho para começar a minha sessão de estudos. Antes disso também, antes da gente começar aqui, não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo, deixar seu comentário também, que é muito importante para mim saber a sua opinião, saber o que você tem achado dos meus vídeos, nesses últimos vídeos que eu tenho feito. É muito importante para mim saber o que vocês querem também ver aqui. Então, se você tem alguma sugestão, alguma dica, logicamente que eu já falei para vocês que os Mad Vlogs, eles não pararam, certo? Eu só quero aumentar um pouco do tipo de conteúdo que eu passo aqui para vocês, não só focar nos Mad Vlogs, mas também mostrar Study Vlogs e o Study With Me, que foi super, assim, eu tive um feedback super bom de vocês. Então, eu vou continuar fazendo todos os tipos de conteúdo aqui. Não vou deixar de fazer os Study Vlogs, não vou deixar de fazer os Mad Vlogs. Então, antes de tudo, eu preparo o meu ambiente, ligo o ar se tiver muito calor. Aqui, ultimamente, aqui na minha cidade, não tem feito tanto calor assim. Então, preparo todo o meu ambiente, deixo tudo arrumadinho, que isso é muito importante, a gente ter esse ambiente mais clean, né? E também, como eu sempre falo pra vocês, hidratação, gente. Hidratação é muito importante. Eu sempre deixo uma garrafa inteira de água de 1,5 litro do meu ladinho, pra eu poder ficar sempre hidratada. Inclusive, gravando esse áudio, eu estou bebendo água, ó. Estou bebendo água aqui. Então, nesse dia, o que eu tinha preparado aí, normalmente eu tenho feito de acordo com a minha planilha de ginecologia, que eu tô no internato, né? Eu sou interna de medicina. Tô no 10º período, sou acadêmica de nutrição também, recentemente. Até mostrei pra vocês em um dos meus últimos vídeos do Mad Vlog. Mas, enfim, antes de começar, quando eu tenho a manhã livre, que foi no caso desse dia, eu gosto de olhar um pouco de como tá a minha situação nos estudos. Eu tenho uma planilha certinha relacionado aos meus estudos da ginecologia, porque eu tô rodando agora na gineco. Então, eu acho muito importante eu tá sempre olhando como que tá indo meus estudos, né? Eu gosto de olhar as apostilas, folhear bem. Eu tenho até aquele livrinho, aquele roxo que vocês viram, é um livro de rotinas de ginecologia, então também incrementa bastante os meus estudos. Aí, como vocês podem ver, essa planilha do Excel, gente, é uma planilha que eu mesma fiz para monitorar os meus estudos dentro do internato de ginecologia. Esse internato, ele tem duração de 6 a 7 semanas. Então, basicamente quase 2 meses, eu tô quase no finalzinho, como a gente pode ver, eu tô no final de agosto. No mês de setembro eu mudo para obstetrícia. Então, a minha ideia é o quê? É poder estudar todo o conteúdo da gineco necessária para a prova de residência médica nesse período em que eu estou rodando na ginecologia. Então, foi basicamente esse o meu planejamento. Obviamente que eu não tenho dias específicos para estudar os temas, né? Mas eu procuro sempre tá estudando pelo menos um assunto dentro da ginecologia por dia. Como vocês podem ver aí também, eu programei 60 minutos de estudo. O Forest, eu uso esse aplicativo que é o Forest, mas eu uso mais ele mesmo para poder monitorar o meu tempo de estudo. Porque, assim, mesmo quando eu não utilizo ele, eu tento ficar o máximo sem celular, porque o celular, querendo ou não, ele atrapalha em questão da concentração. Sempre que eu vou parar para olhar o celular, por algum motivo, às vezes eu nem fico no Instagram, nem fico no WhatsApp também muito tempo, mas só o fato de eu olhar rapidinho 1 minuto meu celular já tira totalmente a minha concentração, o meu foco. Então, sempre tento deixar ele fora do meu olhar, do meu alcance. Se ele estiver em cima da mesa, ele já é o suficiente para poder tirar minha concentração. Então, eu deixo sempre fora, mesmo sem utilizar o Force. E quando eu utilizo o Force, eu sempre delimito um tempo para eu poder estudar, que aquele é o tempo que eu tenho que ficar 100% concentrada. Então, normalmente, como eu já falei para vocês, eu gosto bastante de escrever a data no capítulo que eu tô lendo, para eu saber, para eu monitorar quanto tempo que eu tô
fazendo de acordo com as matérias em si. Então, por exemplo, hoje, dia 25, vamos dizer assim, né? Não sei que dia que é hoje, não. A data exata, não. Mas hoje, dia 25, por exemplo, eu gosto de anotar lá, 25. Porque aí no próximo dia que eu vou estudar outra matéria, eu tô lá vendo que eu estudei dia 26 aquela outra matéria. Então, eu acho isso muito importante também você ter um cronograma relacionado às datas. Tipo, tal data eu estudei isso, tal data eu estudei isso. É até bom para você planejar as suas revisões também. Então, gente, o meu último método de estudos que eu tô achando mais eficiente nesse período é ler a aula texto antes. Seja por e-book, seja pelo livro texto mesmo, assim, igual eu tô fazendo. Eu tô achando isso muito importante porque eu tô tendo um primeiro contato com a matéria. Isso está sendo de extrema importância para mim, porque na hora que eu pego para estudar a videoaula, tá sendo tudo muito mais eficaz, vamos dizer assim. Tá sendo mais produtivo. Eu tô ganhando mais tempo fazendo isso. Por mais que às vezes eu gaste 1h30, 2 horas lendo o livro texto, quando eu vou ver a videoaula, eu já vou ter visto todo aquele... Já ouvi visto todos aqueles detalhamentos que o professor está falando, então eu não vou precisar ficar pausando muito tempo as videoaulas. É a mesma coisa quando você faz uma pré-aula, por exemplo. Você estuda a matéria antes da aula física. Antigamente eu fazia isso bastante, quando eu sabia a matéria antes. Eu estudava a matéria antes de poder ir para a aula, porque eu já estava bem por dentro do assunto. Isso é muito eficaz também. Eu tinha esquecido de como era bom poder estudar antes e poder chegar na aula já sabendo de tudo. É a mesma coisa que está acontecendo quando eu estou estudando em casa, porque antigamente era o quê? Eu estudava e ia para aula. Agora, como eu mesmo tenho que fazer os meus estudos acontecerem antes, né? Eu que organizo meus estudos, porque eu não tenho mais aula, né? No internato a gente não tem mais aula. Então, esse método está sendo muito eficaz para mim, de eu poder ler o assunto antes de assistir a videoaula, que é como se fosse uma aula mesmo, né, gente? Então, para eu guiar também um pouco dos meus estudos e não perder o conteúdo ali pelo livro, eu tô também fazendo sempre um resuminho. Eu não gosto de fazer nada muito elaborado, vocês sabem disso, porque para mim o que é eficaz mesmo para mim é poder estudar retendo o conteúdo. E a forma mais eficaz para mim é fazendo simples anotações. Eu não gosto de fazer nada muito elaborado, igual aqueles resumos muito bonitos e tudo mais. Eu acho muito legal, também sei fazer. Gosto muito de lettering, gosto muito de combinar cores, de fazer tudo bonitinho. Enfim, mas eu acho que eu perco muito tempo fazendo isso. Eu já sou uma pessoa muito lenta quando eu tô falando em questão de estudos. Eu demoro um pouco mais que o usual. Às vezes eu demoro 2 horas e meia para estudar um assunto. Então isso eu já acho que demora um pouco. Você imagina se eu tivesse que fazer um resumo muito elaborado. Eu ia demorar muito mais. Então, eu gosto de fazer esse resuminho mesmo. Eu vou lendo e a partir daquele momento que eu leio, às vezes eu leio um parágrafo, uma página, 2 páginas. Depende de qual a extensão do conteúdo e de quão complexo é aquele conteúdo. Mas eu leio um tópico, né? Vamos dizer assim, por exemplo, estudo quadro clínico. Li lá a parte do quadro clínico, às vezes dura um parágrafo, às vezes dura uma página, mas independente do tamanho, eu sempre leio um tópico, determino um tópico, e depois que eu leio aquele tópico, eu tento resumir aquele tópico no meu resuminho, né? Que normalmente eu só uso uma caneta e um lápis. Não fico mudando muito de cor de caneta, nem muita cor de marca-texto no meu resumo, porque eu gosto que ele fique bem clean. Quanto mais clean, melhor. E pra mim, o jeito mais clean de deixar um resumo é fazendo tudo a lápis. Então, como eu falei pra vocês, no último story vlog eu faço tudo a lápis mesmo. Só o título e os tópicos que eu boto a caneta. Fora isso, tudo meu é a lápis. Gosto muito, acho muito eficaz, porque quando erro eu posso usar borracha, eu posso fazer as coisas mais agrupadinhas, que não fica aquela coisa muito agressiva visualmente. Então eu curto bastante fazer todos os meus resumos a lápis. Eu gosto muito de mostrar isso pra vocês, de a gente esquecer um pouco esse padrão que a gente vê muito aqui pelo YouTube, né? E vê também pelas redes sociais, pelos Instagrams e tudo mais.
que um estudo, para ser eficiente, ele não precisa ter resumos bonitos, ele não precisa ter uma letra bonita, ele precisa funcionar para você. Então, muitas das vezes, até eu nem faço muito esse título com lettering, nem nada disso. Às vezes eu pego só um papel e um lápis e começo a escrever, anotar. Tudo depende da minha vontade no momento, né? Eu costumo falar que é o meu mood do momento. Então, eu respeito muito isso. Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, eu já recebi muitos comentários de vocês aqui nos meus vídeos, falando que isso alivia muito vocês, de saber que eu faço dessa forma. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes de eu estar aqui no YouTube, né? De mostrar pra vocês que nada é muito o que parece. Às vezes a gente fazer o nosso padrão, no nosso ritmo, é muito mais eficaz do que a gente tentar seguir o ritmo do outro de outra forma. Então, gente, realmente esse tipo de coisa que eu quero passar aqui para vocês. Nos últimos dias eu tô conseguindo estudar muito, eu tô estudando bastante, rendendo bastante, porque eu finalmente encontrei um método que é eficaz para minha rotina de agora, que é essa questão de não ter aulas e eu mesma programar os meus conteúdos. Logicamente que eu tenho sessões clínicas dentro do internato, tenho também rounds que vão abordar assuntos pré-determinados pelos professores, mas isso tudo eu consigo encaixar dentro da minha rotina de estudos. Eu não posso deixar só para estudar os assuntos dos rounds, né? Porque eu acho que isso não se torna muito eficaz, porque acaba que fica muito conteúdo para trás. Então eu tenho que meio que conseguir conciliar os estudos das sessões clínicas com os estudos que eu tô tendo agora no momento, da ginecologia em si, porque eu não vou conseguir abordar todos os assuntos das sessões clínicas, os professores não vão conseguir abordar todos os assuntos, então eu tenho que estudar por fora. Isso é normal. Quando você chega no internato, você tem que começar a ter autonomia nos seus estudos, se você quiser deixar as matérias em dia para a residência médica. Porque acaba que agora a gente começa a estudar para a residência médica, né, gente? A gente não estuda mais para a prova. Até porque a prova que eu tenho no final do período é bem facinha, porque são coisas que abordam mais a nossa prática. Então, acaba de tanto você ver aquilo, questão de preventivo, qual a idade que você faz preventivo, qual a idade que você tem que fazer mamografia, qual é o câncer que é mais avançado, qual é o câncer de maior prognóstico, de melhor prognóstico, enfim. Isso tudo você vai vendo tanto na prática que já fica mais medular. Mas, para a prova de residência médica, infelizmente, cai coisas mais decorebas, coisas que a gente não vê muito na prática. Então, a gente tem que estudar por fora mesmo, não tem jeito. Essas coisas, acaba que a gente vai conseguindo, tendo malícia, né? O próprio Medcel, que é por onde eu tô estudando agora, ele já vai dando essas dicas, vai falando, isso aqui cai muito em prova. Então, mesmo que você não vê muito na prática, o seu cursinho, o seu curso preparatório, ele vai te encaminhando um pouco mais. Por isso que eu acho importante a gente estar tendo pelo menos algum curso preparatório nessa fase. Não quer dizer, aqui não tô em momento nenhum, tô falando que você tem que usar um curso preparatório. Logicamente que você ter um direcionamento por um curso preparatório, seja Medcel, seja Sanar, residência médica, seja um médico curso, é muito bom, porque você tem um direcionamento, tem um conteúdo ali para você estar seguindo. Mas tem como sim estudar também para residência sem um curso preparatório. Mas você tem que ter muito mais disciplina, porque você tendo ali um curso preparatório para poder te indicar o que você tem que estudar, tendo um cronograma de aulas, um cronograma de estudos, é muito melhor do que você simplesmente estar aí, né, jogado às traças, sem um direcionamento. Porém, tendo cursinho preparatório ou não, você tem que lidar com seus estudos, independente, gente, você tá da sua fase, da sua vida agora. Isso eu tô falando dos estudos em geral, que é o que eu levo desde o meu ensino médio, desde o meu ensino fundamental, que é o seguinte, você tem que tratar os seus estudos como qualquer outro compromisso. Se você coloca no seu cronograma lá do dia, você tem que começar a estudar às 8 horas, você não tem que chegar e sentar na sua mesa 8h05, 8h10. É como se fosse um compromisso, como se fosse marcado um compromisso com alguém. Quando você marca um compromisso com alguém, você não quer chegar no horário, porque querendo ou não, o seu horário é o horário do outro também. E a mesma coisa acontece nos estudos. Do que adianta você se enganar, falando, mas eu tô em casa, há 15 minutinhos só, vou atrasar 15 minutinhos. Não, gente, não é assim. O estudo depois que você começa a ver o estudo como qualquer um outro compromisso qualquer,
você muda muito a qualidade dos seus estudos. Depois que eu aprendi isso, de que eu tenho que começar a tratar os meus estudos de forma como um compromisso, mudou tudo na minha vida. Em relação a essa questão dos estudos de organização, de disciplina. Porque a partir do momento que você começa a ver os seus estudos como uma coisa que vai te acrescentar, e não só para estudar para a prova, você vê que aquilo sim é importante, você tem que fazer aquilo sim, e você está fazendo isso por você. Você senta aqui na cadeira todos os dias, que você está fazendo para um conhecimento seu, para a sua própria evolução, para o seu próprio crescimento. Você não tem que mostrar isso para ninguém, você não tem que provar nada para ninguém, mas você tem que provar só para você mesmo que você pode fazer isso sim. E nenhum estudo é em vão. Pode parecer que às vezes você estuda e no outro dia você esquece, mas não. Pelo menos alguma coisa ali você está retendo, pelo menos algum conhecimento ali você está tendo. Nada é em vão, né? A gente não lembra tudo 100% e não fique nervoso porque você às vezes estuda e parece que você não aprendeu nada. É normal, é assim para todo mundo. Porém, você tem que ter a maturidade de entender que aquele assunto ele está te evoluindo de alguma forma, ele está trazendo uma bagagem para você de alguma forma. Só que, ao mesmo tempo, gente, é importante lembrar aqui que a gente não pode estudar pensando assim, eu não vou reter nada mesmo, vou estudar de qualquer jeito aqui só para falar que eu estudei. Também não é assim. A partir do momento que você senta na sua cadeira para poder estudar, você tem que pensar assim, agora eu vou dar tudo de mim para poder reter o máximo possível de coisa que eu posso reter aqui agora. Até porque, gente, isso é muito importante. É um tempo seu que você está doando ali. De que adianta você não fazer isso render? De que adianta você estar ali por estar? Não adianta de nada. Era mais fácil você estar pegando ali a sua série Netflix e estar ali assistindo. Porque de nada vai importar você estar ali sentado se você não está retendo pelo menos uma coisinha, se você não está ali, pelo menos de mente e corpo. Não adianta só de corpo. Porque você está só enganando a si mesmo, né? Eu sempre tenho isso na minha mente. Às vezes eu fico assim, meio que procrastinando na minha mesa mesmo, sentada. Eu já sentei pra estudar, vamos dizer assim, mas às vezes eu tô procrastinando. Eu tô tipo assim, mas eu tô aqui, né, sentada. Mas não adiantava nada. É mais fácil estar deitada, descansando a minha mente, porque eu tô pensando em outras coisas. Então eu sempre deixo pra sentar para estudar quando eu realmente estou com vontade de estudar. Eu não me forço a estudar, mas eu sei que isso é um compromisso meu, que se eu não sentar ali para estudar, ninguém vai fazer isso por mim. Então, tem que ter todo esse mindset de estudos, tem que ter toda essa mentalidade antes da gente realmente querer render em um estudo. A gente tem que estar ali pela gente mesmo, não por outras pessoas, né? Porque o reconhecimento das pessoas, ele vai ser consequência do seu esforço. Mas você não pode pensar em primeiro lugar de estar querendo mostrar para a pessoa que você está estudando. Você tem que primeiro fazer isso por você. E depois disso, você pensar nas consequências de ser reconhecido pelos seus estudos, de estar ali, por exemplo, numa sessão clínica e saber o que o professor está falando, de estar respondendo certo. Até mesmo, não para você até que nem faz medicina ou qualquer outra coisa assim. Vocês já viram como é gostosa a sensação de você estar debatendo com seu professor de alguma matéria específica, ou ele vem puxar assunto com você sobre alguma coisa e você está sabendo aquilo, você está realmente sabendo do que você está falando, está falando com autoridade. É muito bom, gente, uma sensação muito gostosa. Mas antes dessa sensação, a gente tem que estar fazendo isso por prazer e não só para ter esse reconhecimento. Isso é uma consequência e não o motivo de você estar fazendo isso. Até porque o seu profissional, você tem que pensar no seu profissionalismo. O seu profissionalismo vai estar baseado em quê? No que você sabe, certo? E a partir do momento que você mostra que você sabe, você está mostrando autoridade no assunto. Eu estou estudando aqui, não é para prova de residência, não é para mostrar ao professor que eu sei, é pro meu cunho profissional mesmo, para quem eu vou ser daqui a 5 anos, para quem eu vou ser daqui a 10 anos. Tudo isso aqui, ele tá sendo construído para eu me tornar a pessoa que eu vou ser lá na frente, a pessoa que eu tô pensando em ser lá na frente. A consequência de tudo isso, dos meus estudos, do meu esforço, é meu reconhecimento agora. É saber que o professor me considera uma pessoa esforçada, é saber que meus colegas de classe me têm como referência, por exemplo, para poder estar estudando, é saber também que vocês me veem aqui como uma motivação. Isso tudo é muito bom, isso tudo é muito prazeroso ter esse reconhecimento. Mas tudo que eu faço aqui, vocês podem ter certeza
que é pensando bem lá na frente, pensando no meu profissionalismo, de qual profissional eu vou ser lá na frente. Independente da sua área, você às vezes pode estar aqui me acompanhando, você nem é da área da medicina, ou nem é da área da saúde, né? Mas pensa bem em relação ao que você está fazendo agora. É por quê? É para quê? Reflita bem sobre isso. Porque tudo que eu faço aqui agora, vocês podem ter certeza que é pensando num motivo muito maior, muito além do que eu estou vivendo agora, nesse exato momento. Bom, como vocês puderam perceber, gente, eu sou uma pessoa muito reflexiva, né? Eu gosto muito de ficar refletindo sobre isso, mas é o que eu tento sempre passar pra vocês aqui. Por que a gente tá aqui, né? Por que você tá assistindo esse vídeo? Porque você quer se motivar a estudar? Só pra estudar pra prova? Não, né? É pra você adquirir conhecimento para a sua vida. Até porque aqui eu nem ensino muita coisa pra vocês em relação a conteúdo de matéria, né? Mas eu motivo vocês a estudar o que vocês estão estudando no momento. Eu acho que isso pra mim é o que importa mais. É o que você também tem que refletir sobre isso. Então, nos últimos tempos aí do internato, vou contar pra vocês um pouquinho como tá sendo o internato. A gente tá tendo essas sessões clínicas, né? Toda semana a gente tem enfermaria, ambulatório e tudo mais. Então a gente acaba que tem que estudar as matérias que o professor pede. Essa semana vamos estudar cisto do ovário, que principalmente no próximo Medvlog ou no outro Medvlog, já tem 2 Medvlogs gravados para vocês. Mas eu vi um tumor de ovário, e aí a professora já sabia que ia ter essa internação no tumor de ovário na outra semana na enfermaria, então ela pediu pra gente estudar tumor de ovário. Então foi super, super, super importante a gente ter estudado, porque é um câncer super maligno, assim, que tem um mau prognóstico. Então, a gente estudou e viu 2 pacientes na enfermaria com tumor de ovário. E aí foi bem bacana que eu pude acompanhar a cirurgia também. Enfim, eu gravei tudo pra vocês, vai sair no Medvlog futuro por aí. Mas isso é importante, da gente estar vendo um assunto e tá querendo procurar mais, saber mais e ver aquilo na prática, né, gente? Isso muda totalmente. Se vocês puderem até conversar com os professores de vocês em relação a isso, de poder sempre estar estudando as matérias que vocês estão vendo, porque isso é muito importante. Agora, como vocês podem ver aí, eu terminei uma sessão de estudos de 60 minutos, né? E normalmente como eu sou muito flexível em relação a isso, eu estipulei mais ou menos 60 minutos para poder estudar. Mas aí, como vocês podem ver, não deu tempo de terminar de estudar tudo, então adicionei mais meia hora. E é assim que eu vou fazendo. Se eu tiver no gás, eu continuo por mais tempo. Se eu não tiver, como eu delimitei essa hora, né, de 60 minutos, eu faço o seguinte: se no término dessa sessão de 1 hora eu estiver muito cansada, eu paro, vou tomar um café, vou tomar uma água. Mas se no término dessa sessão de 60 minutos eu ainda estiver mais motivada para estudar, eu continuo estudando. Porque assim, é isso que eu tô querendo mostrar pra vocês. Nada é muito engessado, nada tem que ser muito definido, né? Lógico que a gente tem que estar certo de que a gente vai estudar, a gente tem que estar certo de que a gente tem que estudar. Mas essa questão de tempo, você que tem que escolher. A sessão de meia hora é melhor para você, é mais eficaz, então faz a sessão de meia hora. Mas se a sessão de 1h30 de estudos é mais eficaz para você, faz uma sessão de 1h30. Não tenta copiar o que o outro faz. Às vezes a sua sessão de 20 minutos vai durar muito mais do que se você fizesse uma sessão de 60 minutos, certo? Então veja a forma que você vai render mais, veja a forma que você se sente melhor estudando. E é muito importante também, gente, uma coisa assim que eu não abro mão, é de um espaço de estudos. Eu gosto de ter aquele ambiente limpo, arrumado, um ambiente calmo e silencioso para poder estudar. Logicamente que tem vezes que não tem como. Às vezes, por exemplo, eu viajo final de semana para minha casa e não tem como eu ter aquele ambiente totalmente 100% o meu ambiente de estudos, mas eu tenho que estudar, certo? Então eu vou lá e me viro. Mas não é a mesma coisa quando eu tô no meu espacinho, quando eu tô no meu cantinho de estudos. Então tenha isso em mente também, isso é muito importante. É muito importante mesmo, eu não abro mão. Normalmente, como eu já falei para vocês, depois dessa sessão de estudos, que eu leio primeiro o livro, que tem duração mais ou menos de 1 hora, 1h30, depende da extensão do conteúdo, eu pauso. Eu nunca continuo, por exemplo, assistindo a videoaula.
por mais que às vezes eu esteja no gás para assistir, eu sempre tento ou ver outro conteúdo ou parar e dar um break. Porque eu gosto de ver a videoaula uma sessão separada de estudos. Porque aí é mais uma coisa, é mais uma vez que eu tô vendo aquele conteúdo e é como se fosse uma revisão, né? Então, eu tento sempre marcar tudo bonitinho no livro-texto, tento prestar bastante atenção nos detalhes, tento ver o que está sendo abordado em cada tópico, porque eu acho isso muito importante. Por mais que eu esteja só lendo, eu gosto de estar ali com a minha consciência 100%. Tá entendendo? Se eu não entendi, eu volto. Porque a partir do momento que eu tenho aquele conteúdo bem consolidado do livro-texto, eu consigo entender muito, mas muito melhor a videoaula. E eu já tentei da outra forma, né? De uma forma diferente, que é o contrário, assistindo a videoaula e depois marcando no livro. Só que acabava que eu estava assistindo a videoaula sem poder anotar nada, porque eu ficava prestando atenção na videoaula e eu não sabia onde estava aquela parte no livro, eu tinha que ficar procurando onde estava aquela parte no livro, aí eu pausava a videoaula, eu via onde estava aquela parte do livro, marcava no livro, e aí sim eu ia fazer a anotação. Então isso estava me requerindo muito tempo. Às vezes eu ficava a manhã toda só para estudar um conteúdo, então isso não estava rendendo e acaba que me deixava frustrada, que eu ficava, caraca, eu fiquei a manhã toda vendo só isso. Então isso foi uma forma de aliviar também a minha mente, deixar a minha mente mais tranquila em relação às minhas matérias, porque depois disso eu posso até ter gastado, por exemplo, 1h30 vendo o livro-texto, porém depois a videoaula, por exemplo, tem 50 minutos. Eu boto em vezes 2, que fica 25 minutos, né? Que como eu vou adiantar em 2 vezes, fica 25 minutos só. Eu quase não paro, porque eu já sei onde está aquele conteúdo no livro. Então, eu só faço rapidinho a anotação no livro. Vejam as minhas anotações que eu fiz durante a leitura do livro, né? Vejo o que tá faltando, complemento. Então isso, gente, agiliza muito, 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 muito. Então uma sessão que às vezes demorava 4 horas para eu ver toda a matéria, agora dura só 2. Então eu realmente economizei muito, muito tempo fazendo só isso. Lendo primeiro e depois vendo a videoaula. Bom, galerinha, terminei aqui mais uma sessão de estudos. Hoje eu estudei patologias pré-neoplásicas e câncer de endométrio, né? Primeiro eu fiz a marcação, eu ia marcando de acordo com o tópico e ia fazendo o resuminho de acordo como vocês puderam ver. Eu usei mais ou menos uma sessão aí, 2 sessões na verdade de estudos. A primeira sessão durou 1 hora e a segunda sessão eu achei que ia durar meia hora, mas durou mais 1 hora. Então eu usei mais ou menos 2 horas para poder estudar esse conteúdo. Foi um estudo bem produtivo, eu consegui ler e fazer um resuminho. Vou mostrar para vocês como ficou o meu resuminho, o resultado final dele. Ele ficou bem simples, como eu gosto de fazer. Eu usei lápis, um marca-texto e uma caneta. Eu gosto de fazer o resumo dessa forma de lápis, que eu acho que fica bem clean, não fica aquela coisa pesada para ler e fica mais leve para escrever mesmo. Eu amo demais. Então eu fui separando em tópicos de forma que quando eu pegar de novo para ler, eu vou conseguir ver quais são os fatores de risco, quais são os fatores protetores, a histologia, qual a incidência maior. Então eu fiz de uma forma que ficasse bem simples para bater o olho e ver. Normalmente eu tenho deixado esses resuminhos dentro do livro de tal capítulo. Então, por exemplo, eu fiz esse capítulo e eu tô deixando dentro do livro. Vamos ver se eu consigo achar outro aqui pra mostrar pra vocês. Cada vez eu faço de um jeitinho diferente. Ó, por exemplo, esse aqui de colo uterino. Esse aqui eu fiz mais simples, tá vendo? Não fiz nada de... Eu fiz tudo a caneta, né? Mas fiz mais algumas anotações a lápis. Tá vendo? Eu acho isso muito importante, eu tô usando essa técnica de estudo, porque até colei uma fotinha aqui, essa foto não é do livro, tá vendo? Então eu tô utilizando esse método de estudo, estou lendo a matéria em uma sessão separada pelo livro apenas, e depois, numa próxima sessão separada, eu vejo só a videoaula, que fica uma coisinha bem mais rápida. Eu já me atualizei em relação ao assunto, já sei o que o professor vai falar, então eu acho que ficou uma forma muito mais didática e uma forma de sedimentar muito melhor o conhecimento. Então eu tô amando estudar dessa forma e por enquanto vai ser dessa forma que eu vou estudar. É de extrema importância esse resuminho aqui,
porque eu consigo relembrar da matéria, não preciso ficar estudando de novo pelo livro, não preciso ficar lendo de novo pelo livro. Então é isso, gente, espero que tenham gostado de mais uma sessão aqui de Study Vlog, com muitas diquinhas para vocês. E é isso, um beijo e até a próxima.